segunda aula, né, falando ainda de regulamentações e portarias do serviço de urgência e emergência e das suas diversas gamas de atendimento. Começo aqui com vocês com um caso clínico que tem aí na apostila de vocês, que está disponível na plataforma, onde diz o seguinte: de acordo com a Folha Online 6/5/2004, Cardoso morreu por volta de meia-noite na última terça-feira, quando seria operado para a retirada de um coágulo do cérebro no Hospital Santa Cecília. A briga entre torcedores ocorreu na tarde de domingo, antes da partida entre Corinthians e Palmeiras no Morumbi. O adolescente foi agredido com socos e chutes na cabeça por volta de 2h20 da tarde. Ele foi levado ao hospital da Barra Funda, acompanhado por um casal. No hospital, o rapaz foi submetido a diversos exames, como raio-x. Segundo a diretora do pronto-socorro, os exames não apontaram nenhuma alteração neurológica e o torcedor foi liberado. Recomendamos a que ele voltasse para casa e descansasse, disse. Na tarde da segunda-feira, o adolescente sentiu-se mal. Seguiu para o pronto-socorro da zona leste da cidade, onde foi transferido no início da noite para o Hospital Santa Cecília, na região central. Segundo a assessoria do hospital, ele teve um traumatismo craniano. O rapaz chegou a estado grave, foi encaminhado para o setor de cirurgia, onde morreu. Onde é que a gente consegue identificar os erros deste atendimento? Qual a importância de um atendimento qualificado? Quando eu falei para vocês na aula passada sobre a qualificação da equipe profissional, é isso. A equipe tem um olhar clínico, onde a equipe realmente consegue identificar problemas e consegue resolver problemas, para que a gente tenha um desfecho positivo do caso. Nesse caso narrado, para que se possa aquilatar a culpa da pessoa ou pessoas envolvidas no atendimento médico do menor, deve-se analisar o comportamento e principalmente a decorrência de não ter tomado os cuidados necessários na prática do ato de atendimento hospitalar. Eu sempre falo nas minhas aulas, em todas as disciplinas que eu ministro, que o importante para nós profissionais da saúde, além da assistência de qualidade, é o registro dessa assistência. Aqui, a diretora do pronto-socorro diz que foi realizado exames de imagem e não se identificou problemas. Porém, ela tem registrado que foi realizado exames, a equipe tem, é necessário que em todo o atendimento, e na urgência e emergência não é diferente, você, profissional, se resguarde, anote, carimbe, assine, comunique à família, converse com a equipe, para que caso venha a acontecer um desfecho errôneo desse, a gente esteja respaldado. Existe o que a gente chama de sistemas estaduais de urgência e emergência. Professora, como é que acontece esses sistemas, o que são esses sistemas estaduais? É uma rede hierarquizada. A gente volta a falar o que a gente estava falando na aula anterior, que era falando sobre referências e contra-referências. Eu consigo resolver na UBS, eu consigo resolver no atendimento. Só consigo resolver no atendimento hospitalar, eu consigo resolver no pré-hospitalar fixo, eu preciso solicitar um SAMU, torna-se imperativo estrutural e sistemas estaduais de urgência e emergência de forma a envolver toda a rede de assistência. Como assim envolver toda a rede de assistência? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Nessa imagem aqui a gente consegue identificar facilmente. Aqui a gente tem uma UPA, atenção domiciliar, um centro de regulação do SAMU, uma unidade básica e um hospital. Por que é necessário que eu tenha essa comunicação entre essas redes? Vamos imaginar aqui uma situação, um caso clínico. Alguém liga dizendo que aconteceu um acidente entre duas motos, colisão entre duas motos, certo? Liga para o SAMU, liga para a regulação, conversa com o médico libera a equipe básica. Não há necessidade de uma equipe avançada no que foi descrito. A equipe básica chega, faz o atendimento pré-hospitalar, estabiliza os dois pacientes. É necessário duas ambulâncias. Estabiliza os pacientes, isola o local, faz todo o procedimento que a gente vai aprender direitinho nas próximas aulas. E aí encaminhamos para o Hospital Regional Teresina de Barros, que é a nossa referência. Chegando lá, percebe-se que um dos acidentados teve uma fratura de fêmur, que é o maior osso do nosso corpo, né? Que é aqui em cima, o osso da coxa, como popularmente falam. E é necessário que a gente ligue para a central de regulação dos sistemas estaduais e eles liberam uma senha para Floriano. O paciente passou 10 dias em Floriano, fez a cirurgia, volta para São João do Piauí. O que a gente faz? A unidade básica de saúde, ela agora é responsável por esse paciente. É necessário que se faça curativo? A UBS agora é quem vai prestar esse atendimento. É necessário solicitação de uma fisioterapia para que esse paciente recupere os movimentos? A gente tem no NASF. Então, assim, é uma rede interligada, é um ciclo no qual a gente só consegue trabalhar de forma qualificada se todos estiverem juntos.
Por exemplo, continuando o exemplo, está fazendo fisioterapia e identificou-se que o paciente está tendo rejeição à platina. Teve necessidade de colocar uma platina na perna do paciente. O que fazer? A UBS consegue referenciar? Não. Só consegue referenciar o atendimento hospitalar. É necessário que a gente encaminhe esse paciente para o hospital novamente, o hospital encaminha ele para Floriano novamente. Consegue entender e perceber que é uma cadeia, é uma rede, onde a gente precisa ter esse vínculo para que as coisas andem, para que a assistência seja de qualidade. As atribuições e prerrogativas das UBSs e das unidades de atenção à saúde da família em relação ao acolhimento e atendimento das urgências de baixa complexidade devem ser desenvolvidas por todos os municípios. O que dá para resolver na UBS do município, a gente resolve na UBS do município. Não conseguimos resolver na UBS do município, a gente encaminha para o nosso centro de referência. Por exemplo, a gente está com um paciente em João Costa com diarreia, vômito e febre. A gente consegue resolver na UBS? Sim. Caso a gente não consiga resolver na UBS, o paciente apresenta uma dor uma dor hipocôndrica direita, o paciente está vomitando, tem febre, opa, pode ser um apendicite, então a gente vai encaminhar para o hospital de referência. A gente já não consegue resolver lá. Encaminhamos para São João e São João toma as devidas providências do hospital. Isso é o que a gente chama de referência e contra-referência. O que é que acontece? É necessário que a gente identifique na porta de entrada para que não sobrecarregue o hospital. Porque no hospital, como a gente já falou, o atendimento é de emergência e não de urgência. Acolhimento dos quadros agudos. O que seria esse acolhimento dos quadros agudos? O paciente ele consegue ser acompanhado pela equipe saúde da família. Então, vamos acompanhar ele pela equipe saúde da família e só iremos referenciar ele para o atendimento hospitalar caso não consigamos resolver. Toda unidade básica de saúde, ela deve ter uma estrutura adequada para resolver um atendimento de urgência. Como assim, professora? Toda unidade básica de saúde, ela deve ter estéta, esfigmo, oxímetro. É o mínimo que a gente tem que ter, balão de oxigênio, EPIs adequados, maca, colar cervical, uma prancha, para que a gente consiga atender aquele paciente de maneira eficaz até chegar ao serviço de saúde. Como eu falei para vocês, nós não temos SAMU em todos os municípios. Então, assim, a gente traz na ambulância branca, que é a ambulância que a gente chama de ambulância branca, que é a ambulância que tem disponível na UBS para mim, até estabiliza lá, até que se chegue aqui, e aqui a equipe especializada fará procedimentos mais agressivos ou procedimentos mais, fugiu a palavra, procedimentos mais invasivos, não é agressivo, procedimentos mais invasivos. Todas as unidades devem conter esse espaço, materiais, medicações. O paciente está infartando lá em Gervásio. Eu não tenho adrenalina, não pode. Eu preciso ter medicações básicas para que eu consiga salvar esse paciente e estabilizar até chegar aqui. Todo BS é necessário que se tenha, segundo as regulamentações das unidades de urgência e emergência do Estado. A estruturação de grade de referência. É fundamental que a gente tenha uma grade de referência realmente. A gente precisa ter esse entendimento entre central de SAMU, UBS, atenção domiciliar, UPA, que não é o nosso caso aqui, nós não temos, nós só temos o hospital de pronto-socorro de referência. É necessário que esses estabelecimentos eles andem juntos, eles caminhem juntos na mesma direção, para que a gente consiga fazer esse ciclo de referência e contra-referência. As unidades não hospitalares de atendimento de urgência e emergência. Gente, essas unidades, elas são o que a gente chama de unidades mistas. É o que mais acontece em cidades pequenas. Acho que todas aqui, exceto Santa Rita, eu acho que não tem. As UBSs, elas funcionam 24 horas, com no mínimo técnico e enfermeiro, ou no mínimo técnico. Para quê? Para que a gente consiga, pelo menos, transportar esse paciente para a nossa referência, que é São João. É o que a gente chama não hospitalar de atendimento à urgência e emergência. Mesmo que não tenha uma equipe especializada, não tenha uma sala de estabilização, mas nós temos uma equipe uma pequena parte da equipe 24 horas para resolver, para amenizar o problema naquele momento, estabilizar o paciente naquele momento. Pelas suas características e importância assistencial, o gestor deve desenvolver esforços no sentido de que cada município dispõe de pelo menos uma dessas unidades, que é o que a gente chama de unidade mista. Assim, a assistência de urgência e a observação até 24 horas para a sua própria população. O que a gente chama de... Eu chamo muita atenção para esse slide, porque é onde tudo acontece. Referências e contra-referências.
Em relação chama a atenção a vocês para esse slide, por quê? Em relação a referências e contra-referências. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês aqui, e vocês imaginem na cabeça de vocês o exemplo, tá? Paciente chega até a UBS reclamando de dor no braço esquerdo, dormência no braço esquerdo, uma dor de estômago. Primeiro o que a gente faz? Verificar a pressão arterial do paciente, né? O paciente está um pouco lesado, está com letargia, a gente verifica a pressão do paciente. Verificando a PA, o técnico identifica que o paciente está com a pressão 24/14, uma pressão alta, hipertensão de 3º grau. O que a gente faz a princípio? A gente comunica o médico da equipe, o médico da equipe entra com a medicação para baixar a pressão e a medicação para que se evite um possível infarto. São sinais característicos de infarto. A gente não consegue, aí o paciente é liberado, tá? A gente consegue baixar a pressão do paciente, o paciente é liberado. Volta para casa. No final da tarde, o paciente vem com os mesmos sintomas. Agora a gente vai encaminhar, porque no hospital de referência a gente consegue fazer um eletrocardiograma. Chegando aqui, o médico pede um eletro e vê que o paciente está tendo picos de mini infartos. O que acontece? O médico daqui, como a gente não tem um suporte adequado, vai estabilizar esse paciente, solicitar a ambulância com técnico, vamos referenciar esse paciente para Floriano, que é a nossa referência. Chegando em Floriano, o que acontece? O paciente tem um infarto, tem uma parada. A equipe consegue reanimar o paciente fica alguns dias na UTI e volta sequelado para casa. E agora, quem é que vai cuidar? De quem é a responsabilidade desse paciente? É da equipe saúde da família. Quando eu faço? Eu mando esse paciente da MIUBS, lá da cidade pequena, lá de João Costa, para São João, eu estou referenciando. Quando São João manda para Floriano, está referenciando. Quando Floriano manda para João Costa, está contra-referenciando. Por que contra-referenciando? Esse paciente vai precisar de cuidados e acompanhamento da equipe de saúde da família. Referência e contra-referência. Vejam se vocês conseguem entender. Do mesmo jeito que a gente referencia, a gente contra-referencia. É necessário que tenha esse círculo, tá? Sempre andando em círculo, para que a gente consiga referenciar e contra-referenciar esse paciente e que a gente consiga acompanhar esse paciente. O paciente não pode chegar de Floriano e ficar jogado. Não, a equipe precisa acompanhar. É necessário fisioterapia, é necessário solicitar a fonoaudióloga, porque ficou com dificuldade na fala, ficou com dificuldade em se movimentar por conta da sequela do infarto ou do AVC. Então, assim, é o que a gente chama de referência e contra-referência, tá? A gente sempre referencia do menor para o maior e contra-referencia do maior para o menor. Vai ser sempre assim. Bom, gente, essa é a nossa segunda aula e a gente volta no final de semana presencial com as práticas e o restante da disciplina, tá bom? Beijos e até mais.